Opa, boa noite, gente. Bem-vindos a mais um encontro aqui de algoritmos e estruturas de dados da nossa comunidade, Craft Code Club. E como já vem sendo habitual todas as sextas, estamos aqui para o nosso encontro. Hoje vamos começar a falar de estruturas hierárquicas. Vamos dar início a, a falarmos à discussão sobre trees. Ahm, Falando também um pouco daquilo que nós estamos vindo a fazer. Nós estamos a fazer aquilo que nós chamamos o nosso roadmap de algoritmos e estruturas de dados, zero to hero, basicamente. E a nossa ideia é ir desde os conceitos mais básicos, passinho a passinho, fomentando a ideia e o conhecimento até conceitos mais avançados. Ahm, Como por exemplo, estamos agora aqui a entrar nesta fase das TRIs, hoje vamos falar dos conceitos mais básicos, não tanto de código, mais teoria. No próximo encontro, como TRIs, eh, vimos que era um assunto que tinha muita coisa para falar, muitos conceitos, nós vamos dividir em vários encontros. No próximo encontro vamos falar sobre pré-ordem, in-order, pós-ordem, já vamos mostrar um pouquinho mais de código. Depois vamos começar a mostrar alguns algoritmos que têm como base trees. Mais para a frente vamos falar de graphs, vamos falar de eh, dynamic programming e por aí vai. Vamos falar sobre N coisas. E a ideia, nós estávamos até a falar disso sobre EOF. Um, Qual é, Porquê este roadmap? E porque é que começamos com esta estrutura? A ideia é tentarmos pegar em estruturas que sejam base, e formatando o conhecimento e que elas sejam a continuidade ou base de conhecimento para outras estruturas. Por exemplo, começamos com a raiz passamos para strings, porque inevitavelmente strings por trás dos panos é a raiz. Linked list, porque linked list? Porque acaba por ser algumas implementações base para outras coisas como queues ou as tables também tem algumas implementações que envolvem linked list. Falamos sobre algumas técnicas que são técnicas que trabalham em cima da raiz, como por exemplo two point, slide windows, prefix sum e por aí vai. Falamos sobre recursividade após stack, porque inevitavelmente uma coisa está intimamente ligada com a outra e tem sido esta a ideia. Se calhar assim, o conceito assim mais avançado que falamos logo no início foi a complexidade assintótica, neste caso Big O, ou Big Tati, ou Big Omega. Um, Porquê? Porque a ideia, como é um assunto que vai estar sempre presente entre todas as estruturas de dados e todos os algoritmos, a ideia é ir treinando a nossa capacidade de analisar a complexidade assintótica. Em alguns é bem bastante mais fácil de analisar, eh, como se calhar a complexidade assintótica em cima da raiz ou linked list. Noutros algoritmos mais avançados, a coisa não é assim tão linear. Mas se nós irmos treinando o raciocínio, talvez a coisa acaba por ficar bem mais simples. Bom, ainda sobre a comunidade, mostrar também que nós estamos aqui no nosso canal de YouTube, onde nós estamos a publicar todas as nossas gravações. Eh, Esta acaba por mostrando logo aqui a nossa playlist de algoritmos e estruturas de dados. Já estamos aqui algumas horas de conteúdo. Um, a segunda-feira também temos o nosso encontro, e aí já é um clube de livro, em que nós estamos a seguir o System Design Interview, do Alex Jui, e onde é que nós também fazemos uma mesa redonda, debatemos cada capítulo do livro e a coisa vai. Na última semana não conseguimos fazer encontro, por incompatibilidade de alguns de nós, mas na próxima segunda-feira volta ao horário normal e tu- a vida continua normal. Ahm, mas também temos aqui o nosso meetup, onde nós tentamos manter a nossa programação, mas ela acaba por ser bastante simples. Sextas-feiras e segundas-feiras às 8h30, horário de Brasil.
mais. Também temos aqui o nosso GitHub com um repositório exclusivo para este encontro em concreto, onde nós vamos mantendo o, o link do roadmap para além dos encontros e de alguns exemplos que nós acabamos por usar nos nossos encontros. Falta-nos manter aqui alguns atualizados, estamos a falar em off, nós vamos atualizar assim que possível, com alguns exemplos de stacks, hash tables e por aí vai. E acho que sobre a comunidade é isso. Ahm, e o meu Windscal hoje está a dar uma loucura tremenda, mas nós vamos fazer refresh e boa. Bom, gente, alguma coisa a acrescentar? Falei bonito, disse alguma asneira ou vamos para o tema? Bora. Vamos lá. Tá excelente aí. Parabéns pela fala. Parabéns. Boa. Então, gente, bom, vamos dar aqui início a falar sobre turismo. Bom, basicamente, o que é que são as turismo? Até estávamos a falar, começamos meio que a trocando assim uma ideia das estruturas mais simples para as mais complexas, e a TRI é daquelas estruturas, se calhar, das mais usadas em um mais número variado de algoritmos. E acaba por ser uma estrutura de dados hierárquica. Mas fazendo aqui uma comparação com outras estruturas que nós já falamos sobre arrays dinâmicos, falamos de hash tables, falamos de stacks, falamos de queues, falamos de linked lists e agora trees. E porquê linked list trees? Porque o shape meio que é similar. Sendo aqui, dizendo isto de uma forma muito grosseira. Porquê? Porque basicamente estamos a linkar nodes uns com os outros. E por isso acabei por colocar aqui, acabamos por colocar aqui juntinhos, porque o conceito acaba por ser similar. Só que enquanto uma linked list, andamos para o seguinte ou para o anterior, a coisa aqui nas trees, dependente do shape de implementação, andamos para a direita ou para a esquerda, se falamos de uma binary tree ou de uma array tree, que tem mais do que dois nodes, andamos para a direita, para a esquerda, para o centro, dependendo do grau da tree, e por aí vai. Mas basicamente, só olhando assim muito grosseiramente, trees acaba por ser algo que tem um chip com este aspecto. Aqui temos binary tree. Porquê? Porque tem dois nodes, mas podia ser um array tree ou uma tree com um grau maior do que 2 3. Isto falando assim grosseiramente do que é que acaba por ser uma, uma tree. Uma propriedade bacana também, acho que é legal mencionar, nossa, da Tree, é que grafos está lá na frente pra gente, né? Mas a Tree é uma forma de grafo, né? De certa forma. Uhum. Então, eu não sei se é 100% correto a gente falar que toda tree é um grafo, mas nem todo grafo é uma tree, provavelmente. Mas na tree, em contraste com um grafo, você nunca vai ver um nó apontando para um nó aleatório lá para cima da árvore, né? É Uhum. sempre exatamente essa estrutura de árvore, mas é uma árvore invertida, né? Tipo, se você for pensar numa árvore, é meio que você está olhando para a raiz da árvore, né? Descendo, no que a gente geralmente vê, mas essa é uma diferenciação bacana de observar, né? Dos grafos e das trees, né? A propriedade da tree é que você não vai ter ciclos, né? Você não vai apontar um cara aleatoriamente para outro. Aleatoriamente, que eu falo, é você apontar para qualquer um, né? É o esquema, o conceito de random, né? De random access, né? Tipo, você ir para qualquer um. Exato, e pegando o que o Giovanni disse, exatamente, uma tree, nós partimos sempre de entrada, sempre pelo nó root. Basicamente é sempre o ponto de entrada.
Aliás, quando a gente dá uma tree, na verdade o que é-nos dado é o nó root e a gente acaba por navegar por entre os nós. E esta acaba por ser a forma como é que nós entramos. Não, não nos é dado, eventualmente, pronto, no final é-nos dado uma estrutura, nós temos acesso à tree completo. Mas o que a gente temos acesso, vamos pensar que temos uma função, o que a gente recebe é o root, e ele depois tem links e por aí vai para nós navegarmos na tree. Isto falando assim em implementação. Uhum. Fazendo aqui algum paralelismo, porque é que as trees são interessantes? Se a gente pensar num array, bom, se nós sabermos que o valor, por exemplo, 1000 ou 2000 está na posição 700, a gente acede com muita eficiência a esse valor, porque nós conseguimos aceder randomicamente e nós já falamos várias vezes sobre este conceito de randomicamente. Quando falamos randomicamente, não é aleatório, é capacidade de nós acedermos a qualquer valor com o índice. Isto é o que significa o termo randomicamente. Ou seja, nós conseguimos, sabendo a posição, aceder a um valor de forma bastante eficiente em cima do array. Perfeito. Não sabendo o valor, nós temos que percorrer ao n um array até encontrar o valor. Esta acaba por ser um onde e o bônus, se calhar, se olharmos para um array. Falamos de linked list. Falamos também ainda no array, operações de adição e remoção. Fazendo append no array também acaba por ser tranquilo, uma operação ON, se não tivermos que expandir o array ou o array dinâmico. Se tivermos que inserir no meio, temos que deslocar uma grande massa de dados. A eficiência acaba por se calhar não ser a melhor quando temos que fazer adições ou remoções. Pronto, algumas limitações. Linked list, isso já não é bem assim. Quando a gente faz adições ou remoções no meio, elas são tranquilas, não temos de colocar grande massa de dados. Se calhar a operação mais chata ou menos eficiente é procurar a posição para inserir, que acaba por ser uma operação ON. Porquê? Temos que percorrer linearmente cada uma das posições para encontrar onde é que vamos inserir o elemento. De onde é que vem se calhar a motivação para as trees? É que da forma ou propósito como elas são organizadas, vamos pensar numa binary tree, em que se pôs valores menores para a direita, os valores maiores para a esquerda, node a node. Ela acaba por hierarquicamente estar estruturada de forma eficiente, o que nos permite que essa complexidade de percorrer os valores, em vez de ser, por exemplo, ODN, caía para log de n, o que tornava mais eficiente. Vantagem, por exemplo, fazendo aqui mais uma analogia, e é tudo anda aqui, se calhar, linkando com, ou falando de binary tree, mas nós vamos falar sobre binary search tree com detalhe num encontro específico para isso. Mas eu só estou trazendo este de binary tree para ser fácil de explicar a motivação da tree. Mas voltando à tree, se a gente pensar fazer uma pesquisa binária sobre um array, temos sempre uma premissa que é ter o array ordenado, porque senão é impossível de fazer essa pesquisa binária em cima do array. Na tree, sim, também estamos ela de certa forma ordenado, porque menores para a esquerda, maiores para a direita, mas conseguimos fazer ao contrário do array que temos de deslocar grandes massas de dados, aqui conseguimos fazer inserções e remoções de forma eficiente, que elas continuam a ser log de end e movendo menos massa de dados. Basicamente, ou seja, são estruturas de dados pela composição ou pelo layout por trás dos panos que permitem-nos operações também de forma eficiente, nomeadamente inserções, remoções, e depois isto vai dependendo da estrutura que nós vamos falar. Gente, vocês querem acrescentar aqui algum ponto, aquilo que eu disse? Mateus, Giovanni, Gustavo. Se não, vamos partir É aqui. isso mesmo. Então, Eu não sei se já é a hora, Nelson, mas eu colei aí uma implementação
típica do que como uma árvore é representada, independente se ela é binária ou não. Ou melhor, isso aqui é mais uma árvore binária, né? Mas isso aqui. Ele já chegou na parte da árvore binária? Acho que eu perdi se você foi para a árvore binária específica. Mas bem bacana. Aliás, nós dissemos que não íamos mostrar código, mas acho que é válido nós mostrarmos, porque basicamente, até vamos colocar aqui mais próximo aqui de uma, para nós conseguirmos ver aqui. Basicamente acaba por ser a estrutura, é um node, como o Giovanni colocou aqui bem, onde temos uma propriedade que é o valor, basicamente é aquilo que está, a informação que nós queremos armazenar. Neste caso aqui é um inteiro, como podia ser uma estrutura de dados, como podia ser aquilo que fosse conveniente. Temos o da esquerda, basicamente é o elemento da esquerda, o elemento da direita, caso exista, que na verdade não é nada mais, nada menos que um outro node em si. Técnicas de navegação aqui podia ser várias, nós vamos falar com detalhe sobre elas, podia ser com recursividade, aqui podíamos usar técnicas de navegação como Breadth First Search ou Deep First Search, que basicamente é navegar em cada nível ou navegando em profundidade. Mas na próxima semana nós trazemos implementações em código e em detalhe sobre essas técnicas. Mas você quer O, acrescentar força, Giovanni? o Elcio comentou no chat ali. Eu não entendi o que ele quis dizer com listas também são árvores. Posso defender aqui o ponto? Aqui é só um parêntese ali que Claro, é com base no que você falou. Vamos lá. essa é a Eu ideia. aprendi há uns anos atrás, na universidade, que é o seguinte: quando a gente tem uma estrutura complexa, como grafos, por exemplo, que eu acho que é a estrutura de dados mais complexa aí que a gente acaba lidando, né? Ela é uma estrutura é, não linear, né? É uma estrutura que você tem várias conexões com outros nodos Uhum, e não uma única conexão, né? Ou uma conexão ela não segue uma linha, né? Uma estrutura não linear. Você pode ter uma rede, né? Você tem uma malha de conexões. Hierarquicamente para árvores, não hierarquicamente para grafos. Então a gente consegue interpretar árvores sendo grafos, como você falou, mas não o uhum, contrário, por causa dessa restrição. Eu aprendi que listas são similares a árvores, só que elas são organizadas em um único ramo, sacou? uhum, Porque é uma estrutura menos complexa do que as árvores. Então, cai na lógica de que estruturas mais simples tendem a ser englobadas e classificadas, sendo parte de estruturas mais complexas. Elas Uhum, podem ser uhum. encaixadas ali. Não boa. sei se ficou claro, explícito, isso faz sentido, né? A gente pode entrar nesse debate aqui tranquilamente. Eu Eu, acho, eu ganho de qualquer maneira, é conhecimento. Faz eu, sim. eu acho que faz total sentido, Elzo. Eu só. Aí é particularidade minha na questão de termos, né? Ah, dado que a gente não está confundindo com arrays e como arrays funcionam e tal, a gente está partindo do conceito mesmo, né, que você falou. Eu concordo com você, né? Porque esse exemplo aqui opa, é o que você falou, né? Se você tem uma lista de. Que a gente vai ver que é uma lista degenerada, ou o que eu estava brincando, uma lista rebelde, que não. Uma árvore rebelde, uma árvore Rebelde é bom. degenerada, que eu estava brincando. Isso é similar a uma lista, realmente, né? Porque você tem uma sequência e ela não ramifica para nenhum lado. Então, de certa forma, ela é uma lista. Mas é, não confundir, né, com o array, como ele funciona por baixo, né? Eu acho que isso aqui está mais perto de uma linked list, mas Eu, concordo com você. No conceito, na base, eu concordo com você. eu acho que o que Elisa queria dizer era mesmo a linked list. Falou lista, mas estávamos a referir a linked list. Por isso, sim, ele acaba por ser, se nós pensarmos numa árvore que sempre vai convergir, se calhar, pelo nó da esquerda para cada lado, a cada nó, acaba por ser a linked list que está ali formada, porque o da direita acaba por estar, não está sempre preenchido. É um exemplo. E, Mas também, isso. Eu pensei bem mais em linked list, apesar de que quando eu estudei árvore, eu vi uma implementação, não vi claramente, mas foi citado na aula uma implementação de árvore binária, tinha uma regra base ali de sim. organização dos índices,
que você É, faz uma árvore com base dentro de um array. Dá para colocar ali, desde que ela não tenha uma variação de tamanho. Essa é ex- a gente vai ver sobre isso aí. Acho que tá parte do conteúdo nosso que a gente preparou, que é justamente a binary tree. Você representa ela num array. é, Uhum. porque ela matematicamente lá com formazinha de o 40 mais um ou 40 mais 2 e por aí vai, ela acaba por ser muito mais eficiente a implementação dela quando é feita em cima, justamente como você disse, em cima do array. Já, por exemplo, se nós formos pensar em árvores, e aqui já alongando assim, dando um pulinho lá mais à frente, quando nós formos falar em AVLs, por exemplo, ela já não se torna muito eficiente ser em cima de um array, pela Uhum. questão mesmo de balancear os nodes e para não ter que mover uma grande quantidade de dados. Então aí a implementação dela acaba por ser mais eficiente na forma ou no layout de link, linked list grosseiramente ou na forma de node, por aí vai. Mas é como você disse, a implementação se calhar mais comum ou mais eficiente porque recorre a essa propriedade matemática, a binary tree acaba por ser eficiente sim em array. Beleza, justificado o ponto, acho que a gente pode seguir. Boa, boa. Mas algum ponto, gente? Então, vamos só dar aqui mais um. Aqui é mais aquilo para dizer mais um pouquinho, falar de motivação, mais introdutório. Algumas estruturas de dados que usam como base, e deixa-me puxar aqui um pouquinho, como, como por base matriz, lá está a binary tree, AVL trees, B trees, Merkle trees e a trie, que nós até fizemos um encontro em System Design exclusivamente do autocomplete, que usa como estrutura este tipo de estrutura, muito interessante para autocompletes. Algumas aplicabilidades no mundo real para trees, routing, add-on de um browser, um file system. Caramba, escrevi aqui bem, um autocomplete. Mas tudo bem, acho que todos Falta percebemos. um autocomplete aí nesse teu. É, falta um autocomplete. Boa, isso aí. Hum, E que são algumas implementações, inclusive, até se o Giovanni quiser trocar um pouquinho de ideia, o Giovanni que tem como playground criar uma framework em Java, não é? E ele teve que fazer alguma implementação também disto, não foi, Giovanni? Eu acho que eu vou ter que começar a parar, que eu brinco isso aí, porque faz uns 2 meses que eu não relo no projeto mais. Bom, mas está no currículo. Serve como. Tem Serve como. teve dois exemplos. Bom, um exemplo foi exatamente das rotas, né? De achar se você tem a rota disponível registrada no seu servidor ou não. E depois que eu fiz, eu fui dar uma olhada na implementação do Express ou do FastPy. Um dos dois, agora não lembro qual que é. E justamente eles usam a implementação da tree, ou melhor, da try, né? Que é uma forma de tree. E eu acabei usando sem querer e acabou sendo a mesma deles. E eu acabei, bom, eu não terminei ainda, mas acabei usando também, mas acho que vai um pouco mais para grafo do que para tree. Mas é um pouco de tree, se não me engano, que é a parte de resolução de container de gestão de dependência. Você tem que sair resolvendo sem dependência até os outros, né? Mas acaba entrando um pouco em grafo, não tanto só árvore. Boa, boa. Bom, isto aqui é aquela parte motivação, porque tree, porque impulsar e dar alguns insights onde elas estão sempre presentes. Agora, falando aqui um pouquinho das trees e dos vários componentes. E, nossa, há Então, propriedades nas trees que nunca mais têm fim. Mas vamos por partes, um a um, e vamos falando um pouquinho, pouquinho sobre elas. Eu se calhar vou colocar aqui lado a lado, porque o Giovanni, o Animation Giovanni está. Eu se calhar vou ter que partilhar a tela agora. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos assim mesmo. Bom, vamos começar por nodes, que é a estrutura mais básica, o elemento mais eu, básico.
eu vou trazendo o desenho do teu lado aí, Nelson. Opa, boa. Bom, gente, Node é o elemento mais básico de uma tree. Cada uma das letrinhas, ou este shape que o Giovanni acabou por trazer aqui em código, é a representação, a materialização do que é o Node. Simples assim. O elemento mais básico da, de uma tree. Root node é basicamente aquilo que é nos dado, que é o elemento de entrada. Nós começamos sempre uma navegação numa tree, sempre por root. Isso é inevitável. Se nós começarmos outro elemento qualquer, esse elemento para nós é o root. Significa, e nós nunca navegamos de um elemento qualquer para o root. Não, nós navegamos do root para os próximos elementos. E é assim a forma de navegar na tree. Basicamente, se me desse o B era o elemento root, porque eu não iria ter acesso lá. Simples assim. Vamos passar para um parent. Basicamente, parent é todos os nodes que têm filhos. O A tem o B e o C como filho, o B tem o D e o F como filho e por aí vai. Simples assim, nada muito complexo e por aí vai. E o filho é justamente o oposto. É todo o elemento ter como pai, ter algum pai. Só, neste caso, só o root é que não vai ter o elemento pai, porque é o elemento de entrada. Simples assim. Bom, a gente está aqui passo a passo cada um dos componentes, porque eles depois vão começar a fazer sentido em algumas propriedades que nós vamos ver das TRIs. Parece bobo, né, explicar tão detalhado assim, mas é legal gravar porque muitos problemas, ainda mais no Lit Code coisa e tal, costumam usar exatamente esses termos, né? Uhum, uhum. E aí, quando a gente começar a ver outras propriedades aí mais de composição, como graus e tudo mais, e alturas, eles vão começar a fazer sentido. Isso. Ahm, Nós, irmãos, basicamente é todo nó que ainda que não esteja na mesma, e aqui já estou a dar um passo para a próxima, né? Sub-árvore, são elementos que estão no mesmo nível. Exemplo, o B é irmão do C, o D é irmão do E, o F nasceu sozinho. Mas eles têm que ser mesmo nível com o mesmo pai, né? Com o mesmo pai. Boa, correção, muito boa, boa, boa. Já estava a cometer aqui uma inconsistência, verdade. Do mesmo pai e no mesmo, sendo do mesmo pai, estão no mesmo nível. Lá está. Por isso, o F é um irmão solitário. Ahm, Folha. No fundo, o que é a folha? É o último elemento de uma tree. Basicamente, não pode ter nenhum elemento, nenhum filho. Também é conhecido como node externo ou como node terminal. Basicamente, o D, o E e o F. O external node, como o Giovanni trouxe aqui, se você quiser trazer já. É o mesmo desenho. É, exatamente. Eles são conhecidos da mesma forma. É, mais purista vai conhecer o, a folha, mas em algumas definições também vai ser conhecido como externo. E o internal é justamente o oposto do externo. É tudo aquilo que tem algum filho. Basicamente é muito similar ao parent, basicamente. Simples assim. Também acho que daqui estamos. tam- acho que é tranquilo. Certo, gente? Bom, e agora árvores e sub-árvores. Ok, você trouxe os nodes e Ah, vai trazer se quer as sub-árvores. Boa. Vamos lá. Nós começamos com o nodo A e ela é a nossa tree, ou a nossa árvore. Uma sub-árvore, nós podemos pensar que aqui, a partir do A, nós temos uma sub-árvore que é o B e o C, D, o E e o F. A partir do B, temos uma sub-árvore que é o D e o F. O que é que isto significa? Cada vez que nós navegamos para um dos filhos, abaixo deles é uma nova árvore.
Ou seja, transformamos como fosse o B no root, temos mais uma árvore. Transformamos o C como fosse o root, temos mais uma árvore. E por aí vai. E isto faz sentido, principalmente, quando nós começarmos a navegar com recursividade e fazermos deep first search com recursividade. É isto que vai acontecer. Porquê? Porque meio que nós selecionamos um elemento e passamos novamente para a nossa função um novo node. E o que é que temos lá? Mais uma árvore. Só que ela é uma sub-árvore da anterior. Quando nós começarmos a navegar com Deep First Search, isto vai ficar claro e é interessante. Vai ter essa implementação. Boa, boa, boa. Só talvez fazer uma correçãozinha, né? Eu acho que na subtree, no teu desenho aqui, ele incorpora o B também. E aqui incorporaria o C. Igual tá no desenho aqui. Boa, 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 E boa. eu acho que um negócio, uma parada interessante da subtree é que ela vai ser. A gente vai reparar que ela vai ser importante na hora de fazer balanceamento. Uhum, uhum. Realmente, você vai ver que o mecanismo de balancear é você ficar girando subtrees. Exato. É um dos approaches, né? Mas, o que é que nós temos agora aqui? Alt, subnode. Boa. Acho que ele disse foi mesmo justamente o que você corrigiu. Boa, 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 boa. Então, agora vamos passar aqui para algumas propriedades, que é o que a altura de uma tree. No fundo, o que é uma altura da tree? E eu acho que aqui vou usar outro desenho como referência, que é, se calhar vamos desenhar aqui os níveis. Vamos pensar aqui que nós temos o nível um, o nível 2 e o nível 3 e você agora desenhou aqui o nível 4. Isto se nós pensarmos em níveis, em altura, como é que nós definimos a altura de uma árvore? É o número de arestas que nós percorremos. Vamos pensar aqui. Se nós partirmos aqui do elemento a altura desta árvore será 2, 3. Ou seja, é o nível menos um, se nós pensarmos assim. Se nós partimos do root do nó C, esta sub-árvore que aqui está definida tem a altura 2, que é o número de saltos de distâncias que nós fazemos até o nível mais profundo, ou o nodo mais profundo da nossa sub-árvore. Vamos pôr aqui para o F. Basicamente, esta árvore aqui do E tem altura zero, porque não tem um elemento. O B, esta árvore que aqui está, tem altura 1, porque partimos dela, temos uma distância em 1 até o nó mais profundo dela. E vamos voltar a repetir. Esta aqui, se nós partirmos desta, temos altura 1, 2. E isto diz para nós, no fundo, qual é a altura da nossa árvore. Não, das nossas sub-árvores. Por consequência, nós podemos fazer isso ao nosso elemento root. E aí temos 2, 3, porque o G é o elemento mais profundo. Não seria aqui nem este, nem este, basicamente. Ou seja, a folha que está no nível mais profundo. Isto se nós falarmos em altura. Acho que só talvez para eu colocar em outras palavras, né? Você acabou de falar, eu ia falar, mas é do node em questão, você vai até a leaf que está mais distante de você, né? A folha que está mais distante, que é o que você acabou de falar. Eu só repeti e coloquei aqui em, em frente. Porque ele confunde com a profundidade, né? É isso aí. Bom, agora falando um pouquinho sobre a profundidade, vamos ver aqui a profundidade e ver, ora, se nós pegarmos no nó, onde é que está? Ora, dois, 2, 3. A profundidade neste caso aqui desta árvore, o que é que seria? E é um detalhe muito mínimo, mas acaba por fazer sentido. A profundidade desta árvore aqui acaba por ser 2, 3, 4, que é o número de nodes
Enquanto na altura é o número de arestas que nós contamos, na profundidade nós contamos o número de nodes que está até o elemento mais profundo da nossa árvore. Vamos pensar agora no B. Neste caso, a profundidade aqui seria 2. Tenho 1, 2. Vamos pensar no C, seria 1, 2, 3. O depth, ah, Nelson, ele não é sempre do Node, do root? Ou ele pode ser usado como um node de referência? Acho que a gente estava discutindo isso ontem, Marcelo. Você lembra? Você pode selecionar um root como referência. Lá está, mas depende da perspectiva que você está a dar. Se fixar-se no node, lá está, ele acaba por ser o root dele próprio. Mas se você quer ver da árvore que você recebeu, pronto, será sempre do A. Fez sentido? Não, sim. Eu só tentando entender a definição formal dele. Mais alguma questão? Gente, acerca. Voltando à altura. Altura versus. Ah, desculpa, deixa eu insistir um pouco mais nisso aqui. É, a definição de depth, eu acho que geralmente você não parte de qualquer node, é sempre do root. en- Eu entendi o que você falou, eu acho que funciona, mas acho que formalmente, geralmente o que você vai encontrar, profundidade é sempre em relação ao root. Mais um ponto, pessoal, que eu acredito que as propriedades da árvore, pô, é óbvio, também se aplicam à subárvore. Então, se você quer encontrar profundidade de subárvore, altura de subárvore, já é outra coisa mais recursiva, né, nos conceitos. Exato. e é isso que já faz sentido aqui que eu estava a dizer, de partindo no node em questão. Ahm, mas pronto, voltando aqui à questão do de profundidade e altura. Altura, calculamos as arestas, basicamente, profundidade, acabamos por calcular os nodes, ou contar os nodes. Eh, Mas a, hum, a profundidade, por exemplo, quando eu quero saber a profundidade do B, a profundidade é um, certo? a profundidade do B, neste caso, seria um exatamente. Não, Do B de B, bola. B de bola. E do E seria 2, Do, porque é a distância do root até ele, não é? gente, peço perdão, eu disse uma asneira tremenda. Vamos recapitular, ainda bem que você falou, Marcelo. Eu disse no sentido para baixo e está totalmente errado. Boa, Marcelo. Vou recapitular, vou corrigir o que disse. A profundidade do F é contada para cima. E é isso que você estava a dizer, certo, Marcelo? Boa. Exato. Perdão, gente. Disse, comi bola aqui. Então vamos lá ver. A profundidade é a posição naquele se encontra. Vamos pensar no F. Ele está no nível, está na profundidade de 2. Porquê? Profundidade 0, profundidade 1, profundidade 2. O G, profundidade 4. Exatamente. Agora estou a dizer certo. Tá. Não, O G é 3. 3, exatamente. Tanto a altura quanto a profundidade é a soma das arestas. Uhum. E acho que você se confundiu ali com o level, né? Que daí sim, Exatamente. o level é o número ali de degraus, digamos assim, né? Boa, boa, boa. Exato. Então, exatamente, faz sentido agora com o que você estava a dizer, Giovanni. Agora começa a fazer sentido porque é que você fez referência com o root sempre. Isso. Mas aí agora a pergunta: se você só tem o root, a profundidade e a altura são zero? Sim. Eu acho que sim, porque lembra que a gente viu o artigo lá que é o número de arestas? Uhum. Voltando aqui, profundidade do E.
0 para este, 1 para aqui, 2. Vamos voltar aqui. Profundidade aqui neste nível é 0. Profundidade deste nível seria 1. Profundidade deste nível seria 2. Profundidade deste nível seria 3. Simples assim. Moral, gente. A altura da árvore neste aqui diz-nos a partir do elemento mais. A gente calcula o elemento mais profundo que seja filho ou descendente dele. Simples assim. Já isto a nível da altura. Esta árvore tem altura 1, 2, 3, 4. E já estou com outra vez bola, tem altura 3. Perdão. Já a profundidade aqui, nós calculamos a partir deste elemento é 1, 2, 3. Este nó aqui está na profundidade 3. Eu gostei da analogia que o Marcel usou, né? Se você está calculando profundidade, imagina você está num buraco Hum. olhando para a saída, né? Que aí você. Acho que, infelizmente, ao contrário do que você acabou de falar, Nelson. Você está olhando para a profundidade, você pega ele e conta para cima. Se você está olhando a altura, você vai de cima para baixo. Mas dá no mesmo. Vai lá. E perdão aqui, gente, um pouquinho para esta confusão, mas no final é isto. Confusão, você vai ver a hora que chegar no full e complete, Nelson. Vamos lá. Grau de uma árvore. O que é que... Para falarmos primeiro do grau, vamos falar do grau do node. Este node aqui tem grau 1. Porquê? Porque só tem um filho. Este node aqui tem grau 0. Porquê? Porque não tem filho nenhum. Este node aqui tem grau 2. Porquê? Porque ele tem dois filhos. Simples assim. O grau de uma árvore é sempre o maior grau de um dos filhos. Ou seja, como estamos a falar de uma binary tree, nós sabemos sempre que o grau de uma binary tree é 2 se haver algo no outro totalmente preenchido. Pronto. Simples assim. Se nós falarmos de uma key, deixa-me, key array tree, nós temos grau Q, porque Q diz-nos que é o número de filhos. Vamos pensar que aqui tínhamos 1, 2, 3 filhos. Esta, este nodo aqui tinha grau 3 e, por consequência, a árvore também tinha grau 3. Simples assim, gente. Pergunta, Nelson. Força. Para os filhos precisam estar lá ou você está contabilizando o máximo que você pode ter? O filho precisa. Você diz se ele está referenciado ou não, se tem valor nulo ou não, certo? Se tem Eu mesmo. acho que é o que tem que existir, né? É o Sim, que tem que de existir. fato existe. Já, Sim, tipo, uma exatamente. entry, então você tem no máximo grau 2, mas nem Exato. sempre é grau 2. Vamos pensar neste aqui. A gente sabe que ele pode ter, porque está lá a referência, mas ele tem grau 0 porque não tem nenhum filho. Vamos pensar numa folha. Uhum. Simples, simples assim. E isto acaba por ser quando a gente fala de as propriedades mais comuns de uma árvore. Hum, algum ponto a acrescentar, gente? Você citou ainda agora o grau da árvore, né? Diferente do grau do nodo, né? Se a árvore binária, o grau da árvore é 2. Mas o grau de cada nodo individual é o comportamento individual de cada nodo. Exatamente, é isso aí. Então, mas esse foi meu ponto, né? Se a árvore binária só tem, por exemplo, se você fizer isso aqui ainda é uma árvore binária, Sim, concorda? mas ele está com grau 1 agora. Isso. É que essa foi a Uhum. pergunta. Por ser uma binária, o grau é sempre 2 ou tem que existir, de fato, um pai com dois filhos para ser grau 2? Aqui, daquilo que eu tenho conhecimento, ela neste momento está com grau 1. Então tem o grau da árvore, que é com base no grau do nodo, e o grau Uhum. individual de cada. Entendi. Exato, isso aí. O grau do nodo e o grau dos outros.
E a nível de componentes e Então, propriedades. uma pergunta em relação a isso. Então, vai ser sempre em relação ao nó, né? Porque Você, assim, Ao nó com mais relacionado fio. ao que. Exato, assim, relacionado ao que o Elzio falou aí. Porque, por exemplo, o B ali tem grau 2, né? Porque ele tem dois filhos. uhum, O nó B tem. Não tem como você mensurar o grau de uma árvore inteira ali, né? Você tem como mensurar a estrutura dela, né? Se ela é estrutura binária, o o quinary lá, né? Que são vários nós. Agora o grau é por nó, né? Igual o Elzio falou. Hum. Então você não teria o grau da árvore, seria o grau do root. Exato. é, É, mas aí, deixa eu fazer minhas perguntas malucas aqui. Se eu fizer isso aqui, então. Ah, não, pera. Pegar esse aqui e jogar pra cá. Eu tiro isso aqui e faço assim. Qual que é o grau? da árvore. Existe um grau da árvore? E ainda E o, assim, como perguntar, e seria 2, porque você tem o C com grau 2. Então é o nodo que tem mais então, filhos. exato, isso aí que eu ia fazer a pergunta. Porquê? Porque existe um dos filhos, um dos nodes, e voltando à definição, o grau da árvore é o maior grau de um dos nodes da Hum, árvore. Neste caso, como C tem grau 2, uhum, a árvore como, como um todo tem grau uhum. 2. Aí só para fechar então, Nelson. Qual que é o grau do root aqui? 1. Então é o filho, quando é o grau do node, é os filhos imediatos, né? Uhum. Não é os Uhum. netos. Você não olha pro Isso o aí. resto. Isso aí. Ok. Não seria grau 1, 2, 3, 4. Não, não seria. Não, não, Não. não. Não sei, a pergunta é se o grau do root seria 2 também, porque você está Ah, considerando somente os filhos diretamente relacionados com ele, ou você está considerando a subtree aqui, entendeu? bom. É, a herança corre na ordem reversa, né? Não tem como o Agora, teu pai herdar uma propriedade sua. pronto. Até tem, mas. Eu ainda continuo com esta ideia daquilo que eu Hum, tenho como ideia, mas percebo a sua questão, ainda mantenho aquilo que eu estudei e aprendi, que seria o A, que seria o root, como só tem um filho imediatamente abaixo, ele tem grau 1. uhum. Beleza? Mas então, com o que o Marcel colocou ali, né, que vocês falaram, então a árvore, na verdade, ela tem grau, né? Vai pegar a maior quantidade de grau de um nó, Uhum, né? uhum, uhum. Boa. Não, beleza, top, top. Eu achei que até, na minha cabeça estava que não tinha, só que o Marcel colocou ali, o Francisco também na mesma linha. Aí, bacana, legal. Valeu, Nelson. Valeu, Marcel. Então, agora para aquela parte que talvez seja um pouquinho mais complexa, ou talvez não, eh, que é no fundo percebermos alguns tipos de propriedades, ou alguns tipos de composições de árvores. E nós temos árvores completas, árvores eh, completed, full, perfect, balanced e degenerativo ou rebelde, como o Giovanni gosta de chamar. E vamos, se calhar, olhar aqui um pouquinho porque é que seria, no fundo, uma árvore full. Vamos tentar, deixa-me só tirar aqui algumas notas. Bom, uma árvore Ô, full. Boa, boa, ô siga. Nelson, desculpa interromper. Antes o Francisco fez Ah, um fez? questionamento ali em relação em relação à discussão anterior ali, né? Boa, boa. Vamos responder antes de ir para essa Claro, questão aí, que eu claro, acho claro. Sim, sim.
que ele foi o seguinte, a primeira pergunta foi, então, o que caracteriza a árvore binária? Não seria se todo nó possui no máximo grau 2? Então dizemos que a árvore binária, eu acredito que sim, né? A árvore binária é no máximo grau 2, Exato. né? Porque ela não pode E, ter mais do que um filho da esquerda e da direita. Simples e- assim. boa. E a segunda, a árvore degenerada que vimos, todo tem nó de grau 1, mas continua sendo árvore binária. Sim. Eu acredito que sim também, porque é no máximo 2 ali, né? Mas só que só tem um grau 1, né? Acho que Uhum. é assim nas duas perguntas ali. Eu vejo Uhum. que só visualizando a árvore a gente não consegue entender as propriedades. Pode ser que ela tenha uma propriedade Exato. oculta ali, entendeu? Às vezes a árvore é ternária, mas ela está estabelecida como binária, talvez até mesmo por questão de, naquele momento, aquela estrutura funciona. Então, eventualmente, ela pode ser uma árvore ternária, mas não usa tanto, não explora tanta propriedade. Então, acaba que cai por terra, né? A gente só tratar pela observação, ao meu ver. Bom, Sim, Uhum. É, sim. eu estava conversando com o ChatGPT que realmente a árvore degenerada, né, aquela que só vai para um lado, ou só tem. É que não é que só vai para um lado, é que cada nó tem no máximo um filho, né? Uhum. Então, todos os nós têm um filho, então um é grau um e o folha é grau zero porque não tem filho. E a árvore é grau um. Ela se caracteriza como grau um mesmo sendo binária. Boa. Apesar de poder ser binário porque tem essa capacidade, não é, Marcelo? É, sim. Uhum. Porque ela está o left e o right, mas está sempre só uns deles preenchido, não é? Exato. É, degenerado que eu entendi não é que ela só vai para um lado, é que ela só tem um filho cada nó. E isso. isso aí. E meio que fica. A gente agora vamos chegar a ela e vai ficar ainda mais claro. Bom, começando aqui para a árvore full. Definição básica de uma árvore full. Cada um dos nodes ou tem dois filhos ou zero filhos. Aí, só contextualizando, Nelson, é o que está escrito ali, né? Tipicamente, esses tipos são aplicados a árvores binárias Binárias. ou N-árvores. Então, você tem que saber até onde você pode ir para você conseguir ter essas definições. Tipo, árvore por árvore, fica meio estranho você falar que ela está completa ou não, sendo que você não impõe limites na estrutura, né? Uhum. Então, o nosso exemplo vai ser como binária, mas aplica-se a ternária, eu não sei falar o restante, mas com quatro ou cinco filhos, desde que ela tenha um limite, você consegue talvez aplicar É, o conceito. aqui, aqui o exemplo da full é logo um exemplo que torna-se muito complexo de determiná-la como full ou não, porque a definição diz logo zero ou dois elementos. Se calhar a definição para uma criare seria zero ou Elementos, é. que há elementos. E Mas a vamos prim- ficar na binary para ficar mais fácil, que é só dois, mas lembrar que é Uhum, dois porque a gente está falando uma binary tree, né? uhum, uhum. Voltando aqui à definição, uma full binary tree, cada node tem que ter ou zero ou dois elementos. Este exemplo que o Giovanna trouxe aqui é um deles. Este exemplo também é válido. Vamos, também é válido. Vamos pensar, esse aí não é válido. Porquê? Porque C só tem um. Pode voltar, tirar o F. Este aqui não é válido porquê? Porque C tem um elemento, um filho, logo não é válido. E esta é a definição. Se haver um node com um elemento, ela já não é full. Simples. Estas definições vão ser principalmente importantes quando nós formos falar em AVLs e balanceamento das árvores. Você está a trazer aqui mais um exemplo. Eu Isto tô, está. eu tô no snapshot das definições para a gente depois comparar todas. Boa. Outro exemplo. hum,
Vamos trazer isso aqui mais um exemplo. Posso copiar esta, Giovanni? Posso me apoderar dela? Se você quiser ir falando, eu vou desenhando aqui, né? É, só que você consegue colocar aquela toda com mais ramos e ainda tem um quarto nível? Só para dar mais um shape dela. Vamos lá. Você quer ter quatro É, níveis? sim, Ou. sim. E ainda assim ser balanceado, deve ser full. Então, no nível boa, isto continua ainda a ser hum, full. Porquê? Porque este tem zero, este tem 2, este tem zero, este tem zero. Perfeito, Giovanni. Pronto, é só para ficar entendido. Porque se batermos o olho assim muito rapidamente, parece que não é full, mas ele continua a ser full. Zero nodes filho, 2 e por aí vai. Algum ponto aqui, gente, acerca de full? Então, vamos passar aqui para completo. Vamos lá. Pronto. Agora vamos falar aqui da completa. E a completa é o seguinte. Deixa-me só trazer. Você está a desenhar completa agora, Giovanni? Pronto, Hã? pronto, essa é completa. Completa é que segue a ordem, né? Então, o completo tem todos os nós de cada nível preenchidos, à exceção do último. É esta a definição, ok? Vamos dar aqui alguns exemplos. Você, este exemplo que aqui está já não seria completa porquê? Porque este nó não está completo e ele não é o último nível, ok? Logo, esta árvore que Qual aqui que é está, qual que é a definição, novamente, desculpa? todos os nós de cada nível estão completamente preenchidos, à exceção dos nós do último nível, que são as folhas, ok? Mas então, Acho que a forma fácil essa, de pensar, Marcel, é pensa assim, você está populando a árvore desde o root. Aí você põe o root, aí você põe esquerda e direita. Aí o próximo que você pode colocar é o mais da esquerda do próximo nível. Aí se você quiser colocar mais um, você obrigatoriamente tem que colocar ele aqui. ah, tá, entendi. Essa de cima não Próximo. é porque o G tá nas direita. Isso. O Uhum. próximo você não pode pôr na direita. Você tem que pôr na esquerda. E assim por diante. Entendi. Caceta, hein? Essa é pegadinha do vestibular. Ainda mais outra. E o último nó, se estiver completo à direita, também não é válido. Tem que ser o último nó, tem que estar completo para a esquerda. Vamos pegar como exemplo. Este aqui que o Giovanni tem aqui, ela é completa. Mas vamos pensar que seria isto. Já não seria completa. Ok? Tem que seguir sempre a ordem, né? Você tem que de cima para baixo, esquerda para direita. Gente, aqui a coisa começa a ter algumas. eh, é um pouco tricky em alguns conceitos. Vamos lá. Esta aqui já não seria completa por várias razões. Para mim está mais preenchida para a esquerda, para a direita, perdão. E depois, se nós olharmos para este nível, ele já não está completo e não é o último nível. Ele devia estar por definição completo ou até o B. Ponto. Esta aqui, perfeito, completo, seguiu todas as propriedades. E outro exemplo que também seria completo. Giovanni, vou copiar aqui. Ah, eu cometi aqui uma falácia.
todos os nós completos da árvore em que ele está inserido. Ok? Vamos pensar. Pronto, eu já estava aqui a meter aqui. É por isso que ela é um pouco tricky. E será isto. Isto também é completo. Todos os nós em que ele está inserido têm que estar completos. Ok? Isto assim já não seria completo. Fecha. Essa do direito é completa, Nelson? Esta também é completa. Vamos voltar aqui à definição. Então, a definição é todos os itens à esquerda. Não, não, não. Aqui o nível folha pode ser um para a esquerda, mas só ele para a esquerda, né? Então, não, confundi. Todos, todos os níveis. Vamos lá. Eu acho que esse aí não é completa, Nelson, É, porque a definição fala que todos os levels, exceto o último level, tem que estar é, completamente completo. eu acho que essa é full, né? É, ela é Então, full, essa não é completa, essa da direita, Nelson. então É, vamos ter aqui, acho que vamos ter aqui uma referência. Vamos ver se eu consigo ter aqui esta referência. é porque tem que ser da esquerda para a direita, você falou, né, Matsui? Vamos É, ter aqui. só o último nível que pode estar incompleto, e se ele estiver completo, ele tem que estar totalmente da esquerda para a direita. Eu vou colar aqui uma referência para a Não, mas gente. é o último nível, não quer dizer que seja o último da altura, né? É o último A level. folha, né? É o último level. A folha? Tem que ser o último level, não a folha Ah, daquele. tá. É da árvore. Pensa na árvore. Qual que é o último level? Aquele level tem que estar correto. Então, vamos olhar aqui para alguns tipos de árvores completas. É o nodo onde é que ele está inserido tem que estar totalmente completo. Por isso é que lá está, este está completo. Este nodo, este aqui, que tem filhos, está totalmente completo. Este nodo que está aqui está totalmente completo. Isto faz com que ela seja completa. Não. E- Ah, não, perdão, sim, sim. Eu Tá tava olhando. certo. Tá certo. Essa tá Ou certo. seja, havendo um nodo abaixo, ele tem que estar completamente completo. Havendo uma sub-árvore abaixo, essa sub-árvore tem que estar totalmente completa. À exceção do último nível, lá está. Vamos pensar que aqui a sub-árvore desta aqui, para a esquerda tem que estar completa. Para a direita, a coisa já não é bem assim. E aqui está outro exemplo. Ou seja, este aqui aceita que o da direita não esteja completo, porque estamos a falar do último. E por aí vai. O último level. Exato. Vamos pensar aqui da esquerda. Não coloca subtree, não. Fala da tree como um todo, Sim, só pra gente não confundir. exato. Vamos pensar nesta aqui. Ela não é completa porquê? Porque este nível aqui não está completo. Isso. É. Só Mas, pode estar incompleto ali na direita. cadê Não, tudo? independente. Só pode estar incompleto, ou seja, com um dos dois filhos, se for o último nível da árvore. Uhum, uhum, uhum. Ou seja, se você vier aqui e tirar, assim, deixa eu apagar aqui. Você falaria que isso é completo, não? Sim. Não é. Então, É esse o ponto, entendeu? Eu acho que não é completa. Ela é É, full, mas ela não é completa. isso aí. Ela, para ser completa, tinha que pegar aquele último nível ali e jogar para a direita ali, né? Para preencher tudo da esquerda para a direita, né? E viraria completa. Isso Pegar. eu não entendi por que não é. É porque a completa você tem que manter a árvore balanceada, né? Então você tem que preencher ela
esquerda para direita, todos os níveis. Aí essa daí é full, porque não preencheu da direita para esquerda. A direita ali, por exemplo, apaga esses dois últimos ali, Massuia, por favor. Do É, último nível. Isso, coloca aí na frente. Aí essa daí tá completa. Aí se você mantesse a árvore completa, o próximo nó teria que entrar para a direita, não lá embaixo ali na esquerda. E depois que ele iria para mais à esquerda ali, né? Depois que preencher aquele, você depois tem que preencher, aquele link, Matheus, que você compartilhou que fala. Tá bem tem, legal. Pô, ele fala várias propriedades das mesmas árvores. Se ela é isso, ela também é isso. O botei Francisco aí. também mandou ali a definição, né? Que todas as folhas têm que ter a Toda, mesma toda árvore profundidade. completa é balanceada. É isso que eu queria mesmo. Isso, Uhum. isso. Toda a árvore completa é balanceada, exato. Faz sentido, Nelson? Então, Tá confuso ainda. sim, sim. E foi o que o Você- Francisco mandou. Todas tem que ter o mesmo depth. Isso. Nelson, faz o seguinte, para ficar um pouco mais claro, vamos construir uma do zero, né? Mas assim, A E aí definição do vamos. Francisco foi bem bacana. Consegue jogar a lei, Nelson, só para todo mundo Qual, é que conseguir? qual? assim, mas então Pode. eu não entendi. Ah, legal Porque mesmo. se todos os nós folhas têm que ter a mesma profundidade, então por que que essa do que o Nelson está mostrando, a primeira é uma? Elas não têm a mesma profundidade. Do qual? Do que o Nelson tá mostrando aí? Isso que está o ponteiro do mouse dele ali. Os nós folhas não têm a mesma profundidade. Ah, realmente. Ou eu que estou viajando. Não, não tem não. Então, vamos Mas, lá. Uma das propriedades da árvore, e eu acho que isso, se calhar, devíamos ter começado pela balanceada, para fazer mais sentido. Uma das Hum. propriedades da árvore balanceada é que ela aceita pelo menos uma diferença do nível. É mais propriedades. Mas isso justifica porque é que esta também será balanceada. E por definição, a questão do completo é. Você está a mostrar. Ok, boa. exceto o último nível. All levels. Vou dar aqui um zoom. É aquilo que o Francisco colocou e o que o Marcel falou ali. Assim, o completo tá bem definido na minha cabeça. Mas ele realmente ali com que a literatura que o Francisco referenciou já não. Ah, mas ali é para que, mas é árvore completa para Chiari Tree, né? Aqui é Binary Tree, né? Talvez isso daí que Deveria ser a mesma coisa, teoricamente. Ó, mas daí bate com a perfect, né? Que all, ali, ó, todos os porque nós folhas têm o mesmo nível. se for seguir esse conceito aí que o Nelson Massuia colocou aí, se for com exceção do último nível, aí bate certinho com o livro ali. É, Sim. pode crer, a definição do Francisco está mais para perfect, para árvore perfeita, não para completa. Consegue passar a referência, Francisco, quando você pegou a definição certinho? O negócio todo é que assim, a minha dúvida é porque assim, se, se, se-
se a gente ignorar o último nível, ela pode ser só balanceada e não completa, né? Se ela não continuar da esquerda para a direita. Correto. Então, deixa-me fazer aqui outra referência. Ver se eu encontro. Aí, tá vendo? Aí meio que isso daí que tem, exceto o último nível aí, ele que pegou um pouco. Que eu acho que tem que considerar tudo, não tem jeito, né? Vamos trazer aqui esta referência só um pouco. Que eu acho que esta aqui justifica. Aqui tem mais uma definição que acho que justifica. Vamos trazer aqui. Completo. Ok. Todas as folhas in complete binary tree are present in the last level or the penultimate level. Esta definição aqui acaba por justificar aquilo que você estava a perguntar ao Marcelo, que é no fundo, onde é que está? E está a dar aqui uma zoada novamente aqui do meu. No, Penúltimo level também conta nessa definição. diga, diga. Penúltimo level também é ok. Pronto. E por isso justifica isto aqui que o Marcelo estava a perguntar. Ok? Interessante. Ok. Vamos pegar aqui novamente um nude. Este nude por si só, basicamente, ou tem um, perdão, ou tem, ou tem tudo ou não tem nada. Vamos pegar assim. Este nude aqui, lá está, não tem nada. Este, ou tem tudo ou não tem nada. Quando é o último nível, há-se exceção. Aí pode ter um, desde que seja à esquerda. Uhum, Ok? Pronto, daí o completo. Porque é que este aqui não é uma árvore completa? Porque está completo no lado direito, não está completo no lado da esquerda. Ela não tendeu para a esquerda. uhum, E a coisa por aí vai aqui. Vamos pegar neste aqui. Não é o último nível. Isto até era aceito se fosse o último nível. uhum. Não é aceito porque está num nível superior. Simples assim. Acho que agora ficou um pouquinho mais claro. Certo, Então, mas gente? ainda não, acho que não respondeu a pergunta se esse aí que você está com o mouse em cima, o filho dele da esquerda, se ele não tivesse aí, ela seria completa ainda? Eu diria que sim, porque lá está. Ou tem tudo ou não tem nada. Ele não tem nada e não está no último nível. A exceção de aceitar algum com um, esse Acho for que o não, último nível. Nelson. Acho que não. Porque olha aqui, Então, ó, a Complete tem todos os níveis, Exato. com cheio de nós, exceto o último. então vamos pegar aqui como exemplo. Então, Começando da esquerda para a direita, né? Porque assim, o exatamente. último. Então, se a pergunta do Giovanni nessa primeira Sim, faz vermelha, a sentido. árvore Perdão, vermelha de isso, você tem razão. a árvore vermelha a de cima, se não tivesse aquele o da que está sozinho ali, Tem razão. Faz ele não sentido. é completo, Certo. porque né, o penúltimo não satisfaz. E aí eu tô tentando ler e reler a definição do Cormin ali que o Francisco mandou, porque ele fala uma língua completa, ela, todas as leaves têm o mesmo depth. Então, se você for calcular o depth desse caso, você vai ver que a, a leave, ela não tem o mesmo depth das últimas. Então, por exemplo, todas as... Cadê o meu apagador? Ah, perdi. Cadê? Ah, consegue ir pro lado, pra esquerda aí, Nelson? Por favor? Isso. Então, se tiver assim, isso é full e é completa. Agora, se eu vier aqui e criar isso aqui,
isso já deixa de ser completa. Concorda? E também não é Concordo. full, exatamente. É full, não, Nelson, porque o full não é 2 ou nada. Exato. Está um com um. O 4 não tem. Ah, é, o 4 é. Verdade, verdade. Assim seria full. Isso é. Sim, Boa. sim, isso era o caso que vocês estavam a me perguntar aqui, que eliminaram os nós da esquerda. Exatamente, era seria full, não seria completa, porque também teria que dar este nível completo. Certo. E aí faz sentido a definição do Cornell ali, porque se você pegar todas as leaves, que aqui teria o 4 e o 3, os depth deles não batem. Uhum, uhum. Agora, se você for para a esquerda, ele não. É, aqui pode ser. Todas as verdinhas, se a gente pegar todas as. Mas aí que tá, é que eu fiquei confuso agora, porque as leaves aqui também não vão bater. Eu buguei. Da primeira. Porque falta a É, chest. Falta você olhar para a só, chest. só se a gente aplicar aquela regra de não contar com a última, né? Com exceção do último nível, né? Uhum. Que Aí dá certo. o último nível tem que ser começado a preencher da esquerda. Isso. Isso, exato. Se for desconsiderar o último nível ali, você tá com o mesmo débito. Eu falei que isso dá um nó no cérebro. Dá um nó. Lê, mas não tem jeito. Amanhã eu acho que vai ser as mesmas dúvidas, a mesma confusão. Uhum. Mas uma hora pega certinho. Cada discussão vai ficando melhor o entendimento. Então, vamos tentar ver as próximas e ver se a coisa fica mais fermentada aos próximas. Perfeita. Vamos lá, perfeita. Onde é que está? Perfeita. Deixa-me trazer aqui. Agora sim, Giovanni, faz referência com aquilo que você estava a dizer. Todos os nodes internos, ou seja, que não são eh, terminais, têm que ter dois filhos e todas as folhas têm que estar no mesmo nível. Ok? Lá está. Isto aqui, no fundo, deixa-me trazer aqui como referência. Lá está. O que você colocou aqui exatamente é perfeito. Um outro perfeito seria, vamos pensar, basicamente é isto. Seria também perfeito. Mas algo que não seria perfeito. Isto não seria perfeito. Vamos pegar aqui nestes exemplos que aqui estão. Esta não seria perfeita porque as folhas não estão todas no mesmo nível. Esta seria perfeita. Esta não seria perfeita porque não está completa, basicamente. Não tem dois filhos, basicamente. Ou seja, perfeito, vamos voltar a repetir. Ela não é Eterno. perfeita, mas é completa, né? E você falou que Isso não aí. tá completa, mas só no sentido de não ter um Bom, nozinho a mais ali. exatamente. Temos aqui a definição. Binary tree has all lives nodes on the same level. It means that all levels are full node. Internal. Exatamente. Aqui ficou mais claro, gente, da perfeita. Deixa-me ver se há Perfeito, alguma né? questão aqui. O Francisco partilhou um link. Opa, é o livro. É melhor não partilhar aqui, senão ainda levamos algum strike. Boa, boa, boa. Acho que da perfeita. Nossa.
Acho que está perfeita, acho que foi simples de perceber. Vamos trazer agora aqui a próxima definição, que é a balanceada. E Só um adendo, desculpe se vocês já falaram, é que eu fiquei lendo ali o livro que ele me mandou, mas ele tem, me parece que tem uma diferença da árvore completa K-Array para binary. Hum, hum, Então, pelo que eu entendi, a completa K-Array tem um. é, agora eu perdi aqui a frase. Mas, tipo, a K-Array tem exatamente igual ele falou ali, tem a mesma profundidade, e ele fala que a Complete Binary Tree tem 2 elevado a h, que é o nível, menos um internal nodes. Eu não sei se eu entendi bem, mas talvez essa seja uma diferença entre os tipos de árvore, que aí a binary possa não estar completa em todo, não ter a mesma profundidade em todas as folhas. uhum, uhum. E também, eu estava pensando que a definição que o Corman usa, é, né, que pode ser diferente da que a gente está usando aqui, né, que vocês estão mostrando, é que ele só considera completas se todos os níveis estiverem hum, com nós, né? Eu acho que é essa a definição que ele está seguindo. hum. Se todos os níveis estiverem com nós. Mas aí é perfeita, certo? Ah, é exatamente aquele exemplo que a gente estava confuso, Nelson. Tipo, todos os níveis terem é aquele exemplo que a gente estava debatendo. Este aqui, certo? Não, o da direita Sim, sem isso. todos os níveis, mas vamos lá, o que o Francisco trouxe, todos os níveis com nodes, correto? Uhum. Então, esse aí a questão é que nem Não, isto. gente, é o meu entendimento lendo aqui, não estou dizendo que é a definição correta. Lendo o que está no livro, o Marcelo também estava lendo aí, pelo menos o meu entendimento é que ele, Corman, só considera completa se tiver todos nós no último nível, eu acho. Dá essa impressão mesmo. Tanto é que o desenho que ele fala é tipo, todos os nós folhas são do mesmo nível e todos têm o mesmo número de filhos, assim. É, tipo, é uma árvore bem perfeitinha, assim, sabe? Faz sentido porque ela tem que ser balanceada, né? Que a gente já aprova? Nelson, vai para a árvore balanceada e ela tem uma fórmula, né? A árvore balanceada. Mas antes de passar para isso, é que parece-me que essa definição que estão a dar é para a perfeita. Deixa-me tirar aqui um print agora para a perfeita. E vamos já para a balanceada, Giovanni. É porque eu acho que estamos todos de acordo que uma árvore completa é balanceada. Sim. Ok. Então, na hora que você entrar na formulazinha da balanceada, a gente volta nesse exemplo que a gente está confuso e aplica a fórmula nela. Porque se a fórmula não bater, então não é completo. Isto que aqui está são perfeitas, mas bate com a definição que o Francisco e o Marcelo estavam a ler. Porque todos os nós do último nível estão totalmente completos. Mas a completa aceita este desvio que aqui está. Talvez seja esta divergência entre o livro, e o livro fala do perfeita, Marcelo e Francisco. Não sei. É, deixa eu procurar aqui. Mas eu acho que podemos continuar com essa definição que vocês trouxeram. Acho Né? que
É, Nenhum mas autor, os autores se divergem nas definições. vai para balanceada, Nelson. Acho que vai tirar a prova. Então vamos lá para a balanceada. Ora, balanceada. Onde é que estamos na balanceada? Você já desenhou alguma balanceada aí, Giovanni? Ah, não, mas a Perfect é balanceada, né? A própria quê? Eu Desculpa. sei que tem uma formulazinha, né? Para ser balanceada. Onde é que está? Deixa-me trazer aqui a definição para não dizerem errado. Pronto, a árvore balanceada, as sub-árvores de cada nível aceita como diferença uma única, uma- um, um nível de diferença, basicamente, da direita para a esquerda. Vamos pensar nesta aqui, ela é balanceada. Esta aqui, por definição, já deixa de ser balanceada se tirarmos aqui o último nível, justamente por isso, Giovanni. Porque da direita para a esquerda há uma diferença de dois níveis. Daí deixa de ser balanceada. Logo, por definição, também deixa de ser completa. Por isso, bate certo com o que vocês estavam a dizer. Uhum. Esta aqui continua a ser balanceada e esta aqui continua a ser balanceada. Continuando, a árvore balanceada da direita para a esquerda aceita no máximo a diferença do nível. Simples assim. No entanto, não há a obrigação de. Deixa-me trazer aqui. Eu vou trazer aqui algum exemplo que eu acho que fica mais claro. Ah, eu procurei pela perfeita, né? Perfeita, né? O Sim, último sim. ali. E no livro eu não achei. É, até procurei só por perfeito e não tem nada em relação à árvore. Então talvez seja isso, né? O conceito de completa para o livro ali é o conceito de completa para o livro é talvez a perfeita. Uhum. Aqui está, no fundo, as balanceadas, basicamente. Ou seja, vamos lá pegar novamente. A altura das sub-árvores da direita para a esquerda, no máximo, têm um nível de diferença. Basicamente, é esta a definição de balanceada. O nível de diferença é sempre, tipo, a menor altura com a maior altura da árvore como um todo? Das sub-árvores. Deixa-me ver se entendi. O que é que você quer dizer com menor com maior? É, tipo, quando você fala subtrees, de quais subtrees você está falando especificamente? Então, vamos lá, pegando aqui neste elemento que aqui está. A diferença deste aqui para este que aqui está, estamos a falar de um nível de altura. Ok? Vamos pensar nesta subtree, onde é que está? Vamos pegar nesta subtree. Ora, aqui temos uma, aqui temos outra. A diferença desta que está aqui para aqui, também estamos a falar de um nível, correto? Sim. E basicamente acaba por Mas aí por que que a da direita então não é? a da direita. Não é porque talvez. Esta subtree aqui tem mais do que um nível de diferença. Então, mas, de novo, quais subtrees você está especificando? Eu acho confuso falar subtree porque a gente nunca fala qual subtree você está se referindo. Então, É, vamos qual lá. que é a definição da balanceada? A balanceada, basicamente, deixa-me ver aqui, que acho que o Giovanni trouxe aqui ainda há pouco. Balanceada. Aqui está. Caraca. Ele não- Vamos voltar aqui para a balanceada. De altura, né? Altura vê de cima.
Não é nem altura, é nível. Então, Vamos pegar nível Não, 1. não, é altura, não? Vamos Olha trazer lá, aqui a ó. definição para aqui. Altura, entre a esquerda e direita, altura esquerda e direita da subtree. A é a altura. Qual a diferença de um entre a altura? A altura vem de cima, né? Uhum. Não, vamos É, lá. Qual é a altura desta árvore que aqui está? 1, 2, 3. Esta árvore tem a altura 3, correto? Correto. certo. Pronto. Agora vamos pegar nesta, a diferença das árvores, das sub-árvores, que aí é que está. Vamos pegar aqui, ora, a sub-árvore desta que aqui está. Isto podia ser uma sub-árvore, e aqui estamos a falar da sub-árvore. A diferença delas, estamos a falar de quanto? No máximo, o nível que aqui está, correto? Correto. Correto. Vamos pegar nesta aqui, esta sub-árvore aqui, que não existe no fundo, acaba por ter mais do que um nível de diferença, basicamente. Por quê? É um também, não, não. É um. Ué. Então, Que você pega o nível raiz dessa de vermelho, nesta aqui de né? vermelho, correto? Isso. Aí, beleza. O nível raiz é o cara lá de cima. Aí a subtree, left e right subtree heights. Sei lá como é que se diz. Então, a esquerda, subtree da esquerda, tem esse que está com o mouse bem em cima, é a subtree da esquerda. Tem profundidade, tem altura 2. 1, 2, correto. E daí a subtree da direita tem altura 1. E a Mas, diferença continua sendo 1. ok, então, mas tudo bem. Mas aí estamos você fez comparação com esta, correto? Sim. Então vamos pensar agora aqui, neste caso aqui, qual é a diferença desta subtree que poderia existir aqui? Não, mas como assim poderia existir? Não, não captei. Então você concorda que aqui existe uma sub... Bom, lá está a definição. Se não existe subtree, se a gente pode nivelá-la ou não, não é? Essa seria a questão. É, Deixa-me procurar aqui uma Hum. definição. Porque ali, as de baixo ali, pra mim tá claro, né? Que ali tem um, dois, três níveis. Então, altura é 3 e do outro lado tá altura um. Aí tem mais de um de diferença, né? De altura da subtree da esquerda e pra direita. Se a gente for pegar ali aquela, o mais abaixo à direita, né? Aí tá claro ali, né? Que aí a subtree da direita, a primeira subtree da direita ali, ela tem altura 3, né? Se for baseado no root ali. E da esquerda só tem um. Aí tem diferença de 2. Aí já consegui enxergar melhor. Do outro lado tem altura 3 e do outro lado 0. Uhum. Agora a outra tem um tá de altura 3 e do outro 2. Aí não bate o cálculo, né? Acho que eu, acho que o lance é que é, desculpa, eu, pode falar. eu peguei uma outra definição aqui. O nosso time de chat GPT ficou um pouco mais claro, eu acho. E faz sentido. Então acho que está correto. Ele traz que uma árvore é determinada como balanceada se, cadê por aqui? Cada node da árvore tem o height dela
entre a subtree da esquerda e a subtree da direita em relação àquele node tem diferença de no máximo 1. Então você tem que descer node por node e avaliar a subtree de cada lado. E aí faz sentido o desenho, correto? Faz. Se você vir aqui, cadê o desenho? Eu tô aqui. Uhum. Então, a subtree da esquerda é essa. A subtree da direita é essa. A altura aqui é 1. É 1 ou é 2? Acho que é 1, né? É um. É um. E aqui vai ser 3. Ou melhor, pera. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 e 1. Não, É dois. a da direita é 2, Giovanni. Mas daí, ó, eu sei qual que é o lance dessa que você está desenhando. É porque é outra subtree que tá o problema, pelo que eu tô entendendo. Acho que sim. Então, se você Deve pega ser da esse última, cara né? aqui, aí qual que são as subtrees? Essa e essa aqui que não existe, mas é zero. E Então, aqui tem altura 2 essa subtree, né? Desse edge e desse edge é 2. E aqui é zero. Então, é mais do que a diferença. Acho que é isso que está invalidando esse. acho que sim. Acho que você explicou melhor que eu. É, na segunda passada, né? Quase. Isso. É o teu mesmo entendimento, só que não a partir do root, a partir do primeiro lado à esquerda ali. Passando todas elas, né? Eu Exato. acho. Pelo que eu estou entendendo isso. Dá para desenhar aí o passo a passo aí? Eu não peguei, não. Porque pelo que eu entendi, a gente tá. A gente tá. A gente tá criando. A gente tá separando em várias subárvores ali, né? E tá fazendo o cálculo ali de diferença de, de altura. Aí na segunda subárvore que deu diferença, foi isso? Você Isso, quer porque fazer? aqui, Tá. essa definição que ele dá aqui é para cada nó da árvore. Então, o que o Giovanni falou ali é isso que a gente vê assim de cara, né? Então, se você pega a árvore, a partir de uma raiz, é o que ele desenhou aqui. Tem a subtree que vem Entendi. daqui e a subtree daqui. E isso é uma balanceada, porque aqui tem 2 de altura e esse aqui tem 1. Agora, se você pega não a partir do raiz, mas a partir desse, imagine que esse aqui é o raiz. Então, o que que ele tem de direita e esquerda, né? Então, para a esquerda tem essa árvore e Entendi. essa árvore. Entendi. Então, Nossa, se aqui tivesse um filho, já não aí seria. ela seria balanceada. Como não tem, Massa, ela. entendi agora, Marcel. Pô, irado. Não, é, agora ficou bem claro. Boa. Todo mundo conseguiu pegar? Não sei. Doideira, doideira. Agora sim, com o desenho ali, entendi. Bacana. Joguei a explicação em escrito aí do chat GPT. Foi exatamente o que o Marcelo acabou de falar. Consegue dar um zoom aí, Nelson? Exatamente o que o Marcelo explicou, né? Então, a partir do root, você pega a left e a right. Você vê que a left tem altura de 2 e você vê que a right tem altura de 1. Então, 2 menos 1, 1. Então, é balanceada em relação ao root. Aí você desce. Você vai pro left child do root, né? A árvore da direita tem height de 2. A árvore da direita tem 0. Então, 2 menos 0, 2. Então, aqui ela não é balanceada.
Aí para a direita do root, você tem dois filhos. E eles estão no mesmo level. A altura, então, é a diferença de zero. Então ela é balanceada no direita. E aí, em teoria, fala-se que a árvore não é balanceada porque existe uma subtree que não é balanceada. Não, agora ficou. Pra mim, fechou aqui. Consegui entender. Perfeito. Fez sentido para todo mundo? Perfeito aí. Eu acho que agora fez sentido na minha cabeça também. Eu dei essas definições de árvore balanceada completa e pura. Deve ter uma... Bom exercício para nós fazermos. Um avaliador de tipos de árvore. Se ela é balanceada ou se não. Olha, uma implementação gira. Sim. É que aí dessa forma você sabe, né, que o Francisco mandou. É uma implementação de recursividade, né, porque você está indo. Você precisa chegar. Para todo subtree, você tem que saber a altura. E assim que você vê que tem duas subtrees com altura diferente, você já sabe que não é, né? Hum. Balanceado. E acho que com isso chegamos à generativa, ou rebelde, ou linked list zigue-zague, ou como quisermos chamar. Eu vou trazer aqui mais um exemplo. Deixa-me trazer aqui um exemplo desta definição. Que esta, no fundo, seria a generativas, no fundo. Lá está. Como o Marcelo trouxe ainda há pouco, não pode ter mais do que um elemento, à exceção do último, o que torna estas aqui inválidas por este node que aqui está. Deixa-me trazer aqui um pouco o lápis. Este node aqui torna inválido por isto. Este invalida logo por aqui e por aí vai. E no fundo, estamos a falar aqui da degenerativa. E E acho tem que. grau 1. Diga, diga. E tem grau 1. Exatamente. Boa, boa, boa. E acho que estas acabam por ser os shapes das árvores. Principalmente a questão da balanceada é interessante saber porque a balanceada é fundamento base para as árvores AVL, no fundo, que é uma estrutura que depois vamos falar. E acho que é isso aí. Acho que só para complementar, talvez, Nelson, acho que é legal mostrar aquela imagem do W3 School. Acho que pode mostrar aí mesmo, não tem problema. Foi o link que o Matheus mandou. Vou mandar aqui. Deixa-me procurar novamente no chat. Ah, mandei de novo aí. Opa, eu trouxe novamente aqui o livro. Hum, Cuidado para não. Opa, boa, 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 boa. E aí é legal ver, né, que existe a árvore balanceada, a árvore completa ela é balanceada, tem a árvore full, e a perfeita acaba sendo full, balanceada e completa. Uhum, uhum. Que aí acho que talvez trazendo assim, talvez faça um pouco mais sentido, porque se você lembra, se você sabe muito bem um conceito e ele está sempre junto com o outro, você sabe que, né, Hum. toda árvore completa é balanceada, mas nem toda balanceada é completa. Toda árvore perfeita é full, balanceada e completa. Uma árvore full pode não ser completa. Eu acho que o conceito ficou ali um bocado mais, um pouquinho mais dúbio na questão do completo e perfeito. Mas a questão do livro que estavam, que o Marcelo e que o Francisco estavam a usar como referência, eu penso que a divergência foi porque ele não trata o conceito perfeito. Sim, pode ser.
E como não trata o conceito perfeito, se calhar ali a interpretação era que aquilo era, Uhum. ou então é um misto das duas, não sei. Mas Eh, pela definição, acho que acaba sendo perfeita mesmo, né? Porque se você ler de novo ali o trecho, né? Uma Canary Tree, é, todas as leaves têm tamanho K e todos os internal nodes têm um degree de K. O degree acaba que mata, né? Você está a ler isso do livro, certo? É a definição do livro. Ok. Eu não tenho aqui aberto agora e depois vou tentar dar uma olhada também para usar o livro como referência. Ah, Hum, sim, a definição matou mesmo. E daí todos uma folha têm o mesmo grau, que é o grau máximo da árvore. Aí ele fica perfeito. uhum. É, acho que é isso mesmo. E quando não bate nenhum desses tipos, tem algum nome? Eu não lembro de ter. É só tipo binário. Não É a tem. rebelde. É, daí a rebelde. Qual By seria, Giovanni. qual seria o caso em que não pudesse bater algum? Se calhar não havia definição para algo, mas vamos pensar aqui um caso que não batia. É, porque assim, aqui Seria só Turing? mais seria uma full que tivesse só um dos filhos. Talvez aqui se tirássemos o 7. Se talvez tivéssemos o sete. Então, nós poderíamos encaixar no quê? Degenerativa não seria? Não, Completa. porque o 15 tem dois nós for, dois Isso. nós, né? Balanceada também não seria? Também não Não, seria. não seria balanceada? Não, não seria, porque este lado tinha 0 e este lado tinha um 2 3 exato, um 2 de altura, não é? Se nós selecionássemos. Isso. Hum, basicamente seria só uma Turing. É, eu acho que não. Alguém quer acrescentar algum ponto, gente? Hoje foi um pouquinho mais introdutório nestes conceitos, mesmo para nós tentarmos apanhar aqui um pouco esta ideia, um pouquinho mais teórico mesmo. Acho que na próxima semana também vamos complementar um pouquinho com teoria da navegação. Mas acho que antes de fecharmos, se alguém quiser acrescentar algum ponto, Deu pra queimar os neurônios. Deu para Francisco. encher de nó. Acho que aqui este link que o Giovanni partilhou acaba também por ser bastante interessante. Até nós para vermos que há algumas propriedades. Lá está. Aqui dos tipos de árvores acaba por ser um pouquinho. É um pouquinho chato mesmo de avaliar, mesmo para estas questões. Se calhar fazermos uma implementação para avaliar o tipo de árvore acaba por ser se calhar um pouquinho mais fácil, ou talvez não. Desistimos à primeira. Giovanni, Mateus, querem acrescentar alguma coisa? Nossa, falar, já foi muito neurônio pra saber o que é o que. Show demais, foi top. Então, acho que é isso aí, gente. Vamos caminhando para o final. Para a semana vamos continuar a falar sobre uh, trees. Deixa-me trazer aqui um pouquinho o roadmap. E aí vamos falar sobre as várias formas de navegação nas árvores, como Breadth First Search, Deep First Search, e depois dentro do Deep First Search, pré-order, in-order, pós-order, e por aí vai, os vários tipos. E aí vamos já complementar um pouquinho mais com o código e faremos depois mais encontros aí sobre a Binary Search Tree e provavelmente vamos trazer a Trip e por aí, ou o Try é o nome correto. Vamos trazer outras implementações de Tree
E é isso aí, gente. Agradecer a quem esteve aqui connosco até o final e quem vai assistir e depois na gravação. E se tiver alguma coisa a complementar, ou a trazer, ou acrescentar, ou corrigir alguma das definições que nós trouxemos aqui, temos lá no nosso servidor do Discord a comunidade. Vamos continuando a discussão deste tópico aqui deste triz lá na comunidade. E é isso aí. Para a semana, segunda-feira, voltamos à programação normal da System Design Interview. E é isso aí, gente. Agradecer a quem acompanhou e tchau, tchau. Até à próxima.